Você manda o jogo do Atlético? Acho que você mandou um videozinho lá. Quer que eu tire esse álcool em gel? Fica muito grande, hein? Do ladinho, de repente. Tá, deixa aqui, ó. Não sei se o Gerson vai querer usar. Obrigado, já. Vamos lá. Como é que estão as as coisas? coisas? Aí, podemos começar, né, Gerson? Microfone pega aqui, né? Ok, isso. Vai colocar aqui. Como é que tá aqui? 2017, começou essa primeira gestão, né? Isso. Boa noite você que acompanha a página do Jornal Rio Branco. Hoje nós estamos dando sequência com uma série de entrevistas com os prefeitos da região. Começamos aí as entrevistas com o prefeito de Itaperuçu, após a prefeita de Rio Branco do Sul, Karime, prefeito Patrick, e hoje nosso convidado é o prefeito de Almirante Tamandaré, Gerson Colodel. Prefeito, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite, Edilson. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. É um prazer estarmos aqui em Rio Branco do Sul, conversando um pouco sobre as cidades da região metropolitana, especialmente da região norte, da nossa cidade de Almirante Tamandaré. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, prefeito. Prefeito, para começar aí o nosso bate-papo, vamos falar lá no início. O senhor já está no segundo mandato. Em 2017, o senhor comentou aí em algumas lives que o senhor pegou a prefeitura endividada, algo em torno de 62 milhões. Como foi iniciar um trabalho com a prefeitura tão endividada? Nosso município, né, como outros também aqui da região, nós temos uma renda per capita pequena, ou seja, isso já é um desafio bastante grande, né? O nosso município tem 82% sobre o nosso território, está sobre o aquífero Karst, que é um lençol freático de água mineral. É uma riqueza por um lado, mas por outro lado nós não conseguimos trazer grandes empresas, tendo em vista justamente a questão ambiental, né, a legislação ambiental. E quando você assume um município como nós assumimos o nosso, nós enfrentamos ali uma situação bastante complexa. Por quê? Porque muitas pendências em relação a fornecedores, Instituto de Previdência, precatórios, né? Inclusive aqui em Rio Branco parece que também teve a mesma situação. Então, somando todos esses valores, somou-se uma quantia de 62 milhões de reais. Com isso, nós tivemos que fazer uma reengenharia em diversas áreas, segurando despesas, parcelando, né, dívidas que nós não tínhamos condições, obviamente, de pagar de forma imediata, e estamos pagando, inclusive, até hoje. Então, fizemos uma reengenharia financeira, a qual deu certo, e fomos atrás de recursos, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, como eu falei, reduzindo despesas, para que a gente pudesse fazer obras avançando cada vez mais, melhorando a vida das pessoas. Perfeito.
Então, essa dívida de 62 milhões, ela foi parcelada, não chegou a ser quitada. Então. Muitas nós pagamos, né? Uma boa parte dessas pendências foram pagas, como, por exemplo, a folha de pagamento de dezembro, que não foi paga no exercício 2016, foi paga só em janeiro de 2017. 5 milhões de reais com encargos. E outras, né, de fornecedores, nós honramos, fizemos o pagamento, e algumas, né, como é o caso, como eu falei, de precatórios e de Instituto de Previdência, foram parceladas. E isso permitiu que a Prefeitura tivesse à disposição as certidões em dia, que facilita muito para a Perfeitamente. administração. Né? Você, com um município que não tem as certidões, ela não consegue fazer financiamentos, não consegue recursos a fundo perdido, junto às secretarias de Estado, aos ministérios, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o caso do FNDE, e nós, imediatamente, o primeiro passo foi justamente esse, colocarmos as contas em dia, né, seja elas de forma ou pagar ou parcelar, e automaticamente conseguimos fazer, ter as certidões para que a gente pudesse, desde lá, nunca mais tivemos problema com certidão, e aí conseguimos, obviamente, fazer os financiamentos e buscar recursos para fazer frente às demandas da cidade. Falando em recurso, prefeito, a gente teve aí a informação, né, que nesse período o senhor investiu ali, só em pavimentação nessa primeira gestão, em torno aí de 158 ruas pavimentadas, um investimento de 65 milhões. Foi um bom investimento, né? Veja, é o maior programa de pavimentação da história de Almirante Tamandaré. Eu sempre tenho dito, e são meus amigos, inclusive um foi meu secretário, outro eu fui secretário dele, que é o caso do Guinski, que teve 8 anos à frente da prefeitura, eu fui secretário de administração e previdência dele, e agora o Manfron foi meu secretário de governo, agora é o vereador, líder de governo nosso na Câmara, mas, lógico, em outros momentos, mas eles tiveram mandatos de 8 anos e nós, de forma muito gratificante, conseguimos fazer mais em 4 anos do que até mesmo nessas gestões de 8 anos, com todo respeito, como eu falei, até porque eu participei de algumas gestões dessa. Por quê? Porque a gente conseguiu trazer muitos recursos, fazer parceria, inclusive com a comunidade. Dessas 158 ruas, muitas foram feitas em parceria com a comunidade em pavimentação comunitária. E outras, através de recursos a fundo perdido, através de financiamentos, através da SEDU, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná, através da CEIU, que é a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, emendas parlamentares para que a gente pudesse fazer todas essas obras. Fizemos 240 obras em 4 anos, nos primeiros 4 anos. Isso dá mais de 5 obras, na verdade dá 5 obras por mês, dá 1,25 obras por semana. E só agora, neste mandato, nesses 4 meses e meio, 5 meses praticamente, vamos arredondar, nós já entregamos hoje, inclusive, mais 5 ruas pavimentadas, totalizando 28 ruas e obras, como, por exemplo, postos de saúde, na cidade, que dá uma média de 1,5 obras por semana. Nós já conseguimos aumentar 0,25 em relação ao mandato passado, por enquanto. Então, muita coisa programada, muita coisa sendo feita, sendo licitada, muitas obras sendo dadas ordem de serviço, outras em licitação, para que a gente possa melhorar a vida das pessoas a cada dia. Tá certo. E qual que é o objetivo de pavimentação para esse segundo mandato? Nós fizemos 70 quilômetros, essas 158 ruas que você está falando disso, ela equivale a 70 quilômetros. E nós queremos dobrar isso, essa é a nossa meta, fazer pelo menos 140, 150 quilômetros nessa segunda gestão. Já tem o valor? Mas... O valor é o dobro praticamente desse que nós já investimos no primeiro mandato, cerca aí de 130, 150 milhões de reais. Asfalto comunitário. Como que funciona o asfalto comunitário? Nós temos 2 programas lá na cidade, né? Um dos programas que a gente tem é o asfalto rápido e o outro é o Meu Asfalto. Como é que funcionam os 2 programas? Um dos programas, esse é o Meu Asfalto, você paga numa conta específica da prefeitura o valor equivalente a obra em 24, 36, 60 vezes e precisa ter 85% de adesão da rua. Se você tem 100 moradores, por exemplo, você precisa ter pelo menos 85 que façam adesão. E quando você tiver 65% da obra paga, depositada, a gente faz a licitação. Essa é uma maneira que nós fazemos. E a outra maneira, que é o asfalto rápido, outro programa, a prefeitura faz a base, subbase, caixas de captação, e a população contrata a empreiteira
para fazer a instalação do meio-fio e a aplicação da massa asfáltica. Muito bom, né? Isso fica em torno de R$3.000, R$4.000 por lote que tenha 12 metros de frente, por exemplo. Então, por que rápido? Porque daí não precisa de licitação da massa asfáltica e da aplicação, porque o morador contrata direto uma empreiteira fazendo 3, 4 orçamentos. E essa contratação é feita em conjunto, vem descontada em IPTU? Tem Não, veja, não é cobrado IPTU. Veja, quando você faz a obra através do programa Meu Asfalto, depois é feito uma cobrança de contribuição de melhoria, eventualmente daqueles que não pagarem, entendeu? E no programa Asfalto Rápido, você paga direto, né? As pessoas pagam direto para o consultor, e daí não há cobrança, porque daí já foi pago a pavimentação. Não há cobrança por parte da Prefeitura. Perfeito. Prefeito, o senhor afirmou em uma entrevista em 2017 que o município tinha à disposição apenas uma patrola quebrada quando o senhor assumiu a gestão. Isso é uma outra coisa importante colocar. Nós, quando assumimos o município, nós encontramos, obviamente, uma situação bastante complicada. E eu investi 12 milhões de reais, quase 12 milhões de reais, em equipamentos pesados e equipamentos leves. Muitos também a gente conseguiu via emendas parlamentares através de programas, né? E com isso a gente conseguiu recuperar essa patrola que estava quebrada, mais 4 novas, mais 7 caminhões, mais 6 retroescavadeiras, mais rolo compactador, veículos leves, ambulâncias, enfim. Fizemos 2 leilões de equipamentos que não podiam, o custo de recuperação era muito caro, fizemos 2 leilões e com esse recurso também investimos em mais equipamentos novos, porque quando você investe em equipamentos novos, você faz com que a manutenção, o custo de manutenção caia, e caindo o custo de manutenção, obviamente você economiza nos cofres da Prefeitura. Perfeito. Falando aí das obras da Rodovia dos Minérios, e o senhor tem contato com o Ratinho Júnior, como que está essa situação do segundo e terceiro lote? O terceiro lote que se estende até a tranqueira, né? Isso é importante colocar, né? Eu, particularmente, tenho uma visão mais ampla. Lógico que a gente é prefeito de Almirante Tamandaré, da nossa cidade, mas nós temos que pensar também na metropolitana como um todo, principalmente na região norte, aqui especialmente Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Cerro Azul, Doutor Ulisses, Campo Magro, Colombo, enfim, essa região nossa aqui. Não é possível mais, isso foi uma cobrança que eu fiz na SOMEC, que é a Associação dos Municípios da Região Metropolitana, nós termos uma cidade que não tem acesso pavimentado, que é o caso de Doutor Ulisses. É uma briga que todos nós temos, e que eu particularmente, com o prefeito Moisés, que é meu amigo lá de Doutor Ulisses, nós precisamos ter a pavimentação chegando até Doutor Ulisses. Tem 3 cidades no Paraná que não tem pavimentação para chegar até ela. Uma delas é aqui, Doutor Ulisses, a outra é Guaraqueçaba e a outra é Mato Rico. E isso é uma cobrança que nós estamos fazendo e eu tenho certeza que o governador Ratinho Júnior, sensível que é a essas causas, fará essa pavimentação. E a duplicação da rodovia dos Minérios, ela é uma reivindicação há mais de 30 anos de toda a nossa comunidade. E quando eu assumi em 2017, eu tive uma conversa com o então governador Beto Richa, e ele me perguntou, pois é a rodovia. Eu falei, governador, se nós falarmos em duplicação da rodovia lá, nós apanhamos. O senhor, eu e qualquer outro político, porque promessas e mais promessas, e eu não vou falar em duplicação da rodovia se nós não tivermos uma situação concreta. Mas, governador, eu vou dar uma sugestão para o senhor, né? Dar um conselho, se o conselho fosse bom ninguém dava, mas eu vou dar. Faça uma parte, pelo menos, inicie a obra. Nós temos aí a questão de projetos até Almirante Tamandaré, faça a licitação, consiga um recurso via Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim, e foi o que ele fez, ele atendeu, ele conseguiu um recurso de 130 milhões de reais junto ao Banco do Brasil, licitou o primeiro trecho, aí ele acabou saindo do governo, entrou a CIDA, teve uma judicialização dessa licitação, e então o governador agora, Ratinho Júnior, conseguiu desatar o nó e dar a ordem de serviço desse primeiro trecho, que é da divisa de Almirante com Curitiba, ali no Rio Barigui, na barranca do Rio Barigui, até o centro, praticamente até o centro da cidade, até o quilômetro 14. E o segundo lote, que é do quilômetro 14 até o quilômetro 16, que são os anéis da cidade, também já tem projetos e tem recursos, tem 30 milhões de reais reservados pela CIU, que é a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, para fazer esta licitação. Eu conversei com o secretário Sandro Alex,
que é o secretário da CIO, do DR, semana retrasada, e ele me falava que o governador, o governo Ratinho Júnior, quer fazer e vai fazer até Rio Branco do Sul. Porém, não vai dar tempo neste mandato. Então, tem obviamente uma eleição no meio do caminho, se o governador for reeleito, né, ele continuará, pelo menos essa é a promessa que eles têm feito e têm conversado conosco, porque aqui desenvolve toda a região. Além dos acidentes, né, que são gravíssimos na região e que precisa duplicação para evitarmos esses acidentes, nós temos toda a questão também do desenvolvimento econômico, né, geração de emprego, reinstalação de empresas, toda a questão da nossa lavoura, né, que é levada muitas vezes para o Ceasa, para Curitiba, e que nós precisamos ter essa rodovia duplicada. E também quero aqui mais uma vez reforçar a pavimentação até Doutor Ulisses. Muito bom, hein? O pessoal de Tranqueira ali faz parte do segundo lote. Mais provável, pelo menos até Tranqueira, acho que deve surgir alguma coisa aí em breve, né? Veja, os projetos, né, e recursos têm ajustado isso, como eu falei, até o quilômetro 16. Mas a intenção do governador, a intenção do secretário é trazer até Rio Branco do Sul, e nós estamos atentos a isso, estamos lá conversando para que isso efetivamente aconteça, até porque o maior trecho da rodovia é o Almirante Tamandaré, que vem aqui até a Serra da Betara, aqui na divisa agora com o Rio Branco do Sul, aqui perto da Fértil. Verdade. Bom, vamos voltar na questão da gestão, prefeito, ali em Rio Branco do Sul, a prefeita Karime Fayyad, quando ela assumiu em janeiro, ela cortou cargos comissionados e secretariados. Em Almirante Tamandaré, houve necessidade de corte de cargos comissionados? Como que ficou essa questão aí de... Bom, primeiro eu quero mandar um abraço aqui para minha colega, a prefeita Karime, que é minha amiga, que tem feito um bom trabalho aqui na cidade de Rio Branco do Sul. Quero deixar aqui o meu abraço e o meu reconhecimento, que é sempre uma grande parceira, a gente sempre tem trocado ideias. Em relação à questão de cargos em comissão, até 10% dos cargos efetivos é um número razoável que é considerado por todos em relação ao número de cargos em comissão, que é justamente o que nós temos lá. Então, nós temos hoje em torno de 2.000 cargos comissionados e temos aí em torno de 197 cargos comissionados. Até 10% é razoável, mas tinha um pouco mais quando eu entrei, tinha 250 cargos. Então, a gente conseguiu reduzir quase 50 cargos comissionados e isso também fez com que nós tivéssemos uma economia. Perfeito. Falando da questão do IPTU, devido à pandemia, o pessoal aí, a população, está meio endividada. O pessoal tem conseguido fazer pagar em dia o IPTU lá em Almirante Tamandaré? Veja, faz diferença esse recurso para a prefeitura? Não tenha dúvida, né? A questão do IPTU, constitucionalmente falando, 15% a gente é obrigado a aplicar em saúde, nesse momento é muito importante esse recurso, e 25% em educação. Nós sempre gastamos 25%, 27% desde o início, desde 2017, em saúde pública, mesmo sem pandemia. Então, o IPTU é muito importante. O que ocorre é que muitas vezes as pessoas não têm condições efetivamente de pagar, até porque estão desempregados, uma situação complicada, principalmente em relação a essa questão do Covid. Historicamente, nós temos lá uma inadimplência, que é em torno de 47%, 50%, que não pagam IPTU na cidade. Não sei aqui em Rio Branco do Sul, mas lá acontece este índice. O que nós fazemos? Cada tempo, né, cada determinado tempo, nós fazemos um refis. Para quê? Para que as pessoas não paguem juro e nem multa, apenas a correção, que é obrigatório, para que possa ter uma facilidade, uma condição diferenciada de pagamento, porque às vezes ela não pode pagar naquele vencimento, mas ali para frente, 2, 3 meses, ela eventualmente pode pagar. Então, a gente acaba fazendo esses refis e isso tem dado muito certo para fazer com que esse dinheiro venha para o cofre do município e a gente faça frente a todas as demandas, principalmente educação, saúde e infraestrutura. Perfeito. Prefeito, eu não sei se quando o senhor assumiu a gestão em 2017, mas hoje o Almirante Tamandaré conta com o posto do Detran. É uma das aquisições, eu diria assim, na sua gestão, né? Posto Detran, CIAT, hoje o Tamandaré conta com esse serviço, né? Veja, vários serviços que não tinham no município nós trouxemos. Por exemplo, o INSS, posto do INSS, hoje as pessoas para fazerem para uma aposentadoria, para um auxílio-doença, não precisam ir mais para Curitiba.
Inclusive, atendemos muitas pessoas aqui de Rio Branco do Sul, na nossa agência do INSS, que é lá na Grande Cachoeira, no nosso centro administrativo, onde tem várias secretarias. Esse é um serviço. Outro é o SAMU, que não tinha, e que atende, inclusive, toda a região norte, que antes também Rio Branco do Sul não era atendido diretamente pelo SAMU, e nós fazemos mais de 400 atendimentos todos os meses, salvando vidas em Rio Branco, Itaperuçu, Almirante, Adrianópolis, Doutor Ulisses, Cerro Azul, enfim, que foi uma grande conquista, onde a base da ambulância Alfa, aquela que tem médico 24 horas, fica em Almirante, mas atende rapidamente os demais municípios. Trouxemos o CIAT para o Almirante Tamandaré, que não tinha. Trouxemos o Detran avançado. Hoje só não se faz o teste prático. Todos os outros exames e testes fazemos em Almirante Tamandaré. É possível fazer em Almirante Tamandaré através do Detran avançado. Trouxemos o espaço empreendedor. Hoje você abre uma empresa, um MEI, rapidamente, na mesma hora, com auxílio de advogado, com auxílio de contador, com auxílio de muitas pessoas nos bairros. Porque também as pessoas às vezes não têm tempo, trabalho, né, e é difícil às vezes para ir durante o dia. Que pese que eu recebia até às vezes 8 horas da noite, eu estava lá atendendo as pessoas sem problema nenhum. Mas descentralizando, estando mais próximo da população, isso obviamente facilita para o morador e é isso que nós queremos fazer. Perfeito. Vamos falar sobre a regularização fundiária, prefeito. Como é que está essa situação da regularização fundiária lá em... Nós estamos trabalhando muito bem. Nós temos a Secretaria de Habitação, a Cleomar, o Cunha, que faz esse trabalho, a minha secretária. E o que ocorre? Nós tivemos, né, no passado, algumas áreas que foram feitas subdivisões irregulares ou foram feitas invasões mesmo, né? Ou invasões ou até ocupações, né, como alguns costumam e gostam de falar. E aí essas pessoas estão lá de forma consolidada, 20 anos, 30 anos, e nós precisávamos regularizar e regulamentar essa situação. O que nós fizemos? Nós contratamos mais de uma empresa, na verdade, e juntamente com a equipe técnica da Secretaria de Habitação, nós estamos fazendo a regularização dessas áreas. A empresa vai lá, faz todo o levantamento, ajusta toda a parte documental, a parte jurídica, junto com a Secretaria. Há uma taxa que é cobrado e parcelado, mas depois que ele recebe o registro de imóveis, isso é importante colocar, e aí a pessoa tem uma propriedade garantida, que é o registro de imóveis. Ou seja, ela pode fazer um financiamento, o valor de venda cresce muito mais, né? E a autoestima, efetivamente, das famílias que moram lá. Então, nós estamos regularizando os imóveis, né? Nós vamos entregar, só esse ano, nós temos a previsão de entregarmos mais de 500 registros de imóveis já para essas famílias, né, que estão nessa situação. Ou seja, um grande trabalho também nessa área. Tamandaré tem muita invasão ali? Nós temos alguns bolsões e alguns polos de invasão efetivos. Nós temos algumas na Cachoeira, duas maiores, algumas menores. Nós temos na região do Bonfim, ali atrás dos motéis, temos uma no Tanguá, temos aqui na divisa de São João Batista. Enfim, nós temos áreas maiores, assim, eu diria para você que nós temos em torno de 6, 7 áreas maiores. E tem coisas menores, que são pontuais, 2, 3 unidades, enfim, que também estamos regularizando. Perfeito. Falando um pouco de segurança, em 2016, 2017, quando o senhor assumiu lá, o senhor comentou que tinha só 6 policiais militares e 2 viaturas. Como que está hoje a situação? Para o Almirante Tamandaré e Campo Magro. 2 municípios? É verdade. Quando eu assumi em 2016, tinha exatamente isso. 2 viaturas e 6 policiais para o Almirante Tamandaré e Campo Magro. Eu também, junto ao governo do estado, fui fazer uma reivindicação e falei da situação que estava. O governador, não, mas não é verdade, não é possível que tenha só isso. Ele ligou para o secretário de Segurança na época, o Mesquita, que agora está no Detran, inclusive, e eu acho que o secretário confirmou com ele a situação. Já imediatamente nós conseguimos mais 23 policiais, mais 4 viaturas, e agora, com uma briga muito grande, estamos lá praticamente pronta, devemos inaugurar no próximo mês, no mais tardar em julho, a Delegacia Cidadã. É uma obra de 1.500 metros quadrados, com 4 milhões de reais de investimentos, onde teremos lá um espaço específico para atender mulheres vítimas de violência, para atendermos também adolescentes, crianças vítimas de violência, além, obviamente, do trabalho normal da Polícia Civil. Então, uma grande obra de segurança.
E fizemos outros trabalhos, trouxemos o PROERD, que é um programa muito importante da Polícia Militar em relação ao combate à drogadição e à violência. Fizemos um trabalho importante junto com o Ministério Público, junto com a vara criminal lá, o Dr. Marcos, o juiz da comarca, um dos juízes da comarca, né? Combatendo efetivamente a violência. Hoje nós conseguimos reduzir cerca de 60% a questão da criminalidade, de roubos em carros, enfim, de violência doméstica e tudo mais. Uma grande diminuição em relação a essa questão também da violência. Maravilha. Vou pedir aqui para o meu... Guarda Municipal em Almirante Tamandaré, prefeito. É uma realidade? Está sendo discutida essa possibilidade? Eu só queria falar aqui, também a assessoria passa aqui, na verdade nós temos 2.000 funcionários, né, efetivos. E cerca de 10%, que seria 200 funcionários, eu falei de 197, seria razoável que a administração tem. Então é importante colocar, só esclarecer isso que talvez tenha ficado errado. A questão da Guarda Municipal, nós estamos hoje com o embrião da Guarda Municipal, que é o nosso Núcleo de Proteção e Vigilância Municipal, através da Secretaria de Segurança e Cidadania, e nós queremos transformá-la, né, num curto espaço de tempo, em Guarda Municipal para podermos ajudar o Estado, né? Porque a segurança, a responsabilidade é do Estado, Polícia Civil e Polícia Militar, ou do governo estadual ou do governo federal, através da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária Federal e da Polícia Federal propriamente dita, né? Mas os municípios têm que ajudar, né? Como ajudam o governo de modo geral. E nós queremos transformar em breve nós não temos nem os guardiões e nem a Guarda Municipal, nós temos um trabalho intermediário que é feito hoje e queremos avançar ainda mais. Esse trabalho é uma empresa contratada de segurança? Como que funciona essa questão de... Quem cuida dos órgãos? Todos os funcionários são concursados, são efetivos do município. A estrutura toda é própria. Própria. Perfeito. Bom, eu ia perguntar da Delegacia Cidadã, investimento de 4 milhões, o senhor acabou comentando aí. 1.500 metros, 4 milhões de reais. Tá certo. Exatamente. Deixa eu ver aqui, prefeito. Essa semana, assim nós fizemos uma chamada, nós ia fazer uma entrevista com o senhor, surgiu algumas perguntas ali, né? Uma moradora lá da região, ela teve uma live que ocorreu na quarta-feira, onde o senhor avisou do decreto. Aí uma moradora lá de Tamandaré até questionou, que parece que ela é dona de um aviário. Ela pediu para perguntar para o senhor aí se o aviário vai estar aberto no final de semana. Está nesse decreto ou não? Veja, o que ocorre? Nós temos uma situação que toda segunda-feira nós fazemos uma reunião às 15 horas, né, com todos os municípios da região metropolitana e Curitiba para discutirmos o combate à Covid. Então, quando se decide um decreto, é remédio amargo, mas que, infelizmente, muitas vezes a gente precisa fazê-lo. Uhum. É o caso, por exemplo, de Curitiba, que vai fechar agora, inclusive, os supermercados amanhã, né? Amanhã e domingo. E nós, da região metropolitana, entendemos que os supermercados, por exemplo, devem ficar abertos aos sábados. Então, nós estaremos com os supermercados, por exemplo, abertos para evitar a questão justamente de acumular pessoas. Eu estou com a minha assessoria aqui, aviário, só me recorde no decreto. Segunda a sexta, portanto, das 6 às 9 da noite, isso, né? Das 6 às 21 horas. Portanto, amanhã, esse é um dos ramos de atividade que não poderá funcionar amanhã, assim como salão de beleza, assim como academias, assim como quadras esportivas, esses não poderão funcionar amanhã. Mas o aviário, minha assessoria fala aqui também, porque a gente não lembra de todos os itens de cabeça, mas eles podem funcionar de forma delivery, ou seja, você liga e pode entregar lá o produto, a ração, enfim. Perfeito. Bom, eu acabei pulando uma pergunta aqui, prefeito, sobre segurança. Almirante Tamandaré, terminal de Tamandaré, conhecido. O pessoal perguntou também se existe alguma programação para reforçar a segurança no terminal ou em torno dele. Parece que ali o pessoal tem alguma insegurança, diria assim, né? Nós temos 2 terminais, o da sede e o da Cachoeira. Uma parceria com as empresas de ônibus, inclusive a Aviação Tamandaré, que é uma empresa que atua lá na cidade, nós já temos seguranças trabalhando durante o dia e também
à noite. O que ocorre é que, às vezes, na madrugada, onde não tem mais linhas de ônibus, esses seguranças também não ficam mais. Aí nós temos, através do nosso núcleo de vigilância, nós fazemos uma ronda com os nossos agentes de segurança pública. Então, nós estamos trabalhando, além da Polícia Militar, que também ajuda nessa questão. Mas a questão da segurança é um problema nacional. Nós, como disse, conseguimos diminuir muito, mas ainda há problemas, sim. Tá certo. Falando sobre a questão da Covid, uma grande fonte de transmissão, a maior fonte de transmissão talvez seja as superlotações de ônibus. O senhor, como representante do Fórum Metropolitano, há alguma discussão sobre amenizar essa questão entre os prefeitos? Veja, isso o que dá para fazer? Isso é uma situação que a gente vem cobrando a Comec, porque a coordenação da região metropolitana de Curitiba é que trabalha, que cuida do transporte coletivo na região metropolitana, assim como a Urbes em Curitiba. O que ocorre? Nós temos pedido, tanto que os decretos falam de 65, 50, 75, dependendo do decreto, a capacidade máxima, né, dos ônibus. Só que a gente sabe que é difícil de você controlar isso, o custo do transporte é muito alto, tanto que as empresas de ônibus estão passando dificuldades, né, porque há uma diminuição no número de passageiros, e isso é um grande problema. Mas a cobrança existe em todos os decretos, em todas as reuniões, inclusive participando o Gilson, que é o presidente da Comec, participa, e há uma cobrança bastante grande de todos os prefeitos, inclusive aqui do Denel, da Carime, nosso, para que haja mais veículos, enfim, para diminuir o número de pessoas dentro dos ônibus. Mas isso é uma grande dificuldade e o governo tem dificuldade de nos atender nisso. Até nós do jornal aqui, prefeito, o pessoal tem cobrado muito, eles mandam a imagem de ônibus lotado e pedem para que a gente faça divulgação. E aí a gente conversa lá com o Cristi, lá da Aviação do Sul, ele diz, não, é a Comec que resolve. Então é isso aí, né? Então, está tendo uma conversa e... Porque o que ocorre, né? A gente também tem que ser sincero aqui. Isso é mais ou menos como o transporte de carga. O que ocorre? Se você leva metade da carga, você tem que ter 2 caminhões. O custo é o dobro. Isso funciona com os ônibus. Se você leva metade dos passageiros, você tem que ter 2 ônibus. Quem é que paga o custo desse segundo ônibus? Então, há dificuldade orçamentária por parte da Comec, por parte do governo, sabe? Mas os municípios não são autônomos em relação à questão do transporte. Isso é função do governo do Estado. Perfeito. Até o pessoal, voltando à questão dos ônibus, é bom insistir que é um assunto que o pessoal se interessa muito. E às vezes ele diz, pô, mas voltando à questão da Aviação do Sul, tem muitos ônibus na garagem, mas como é que não libera? Mas não há o que fazer, né? Questão de custo. Questão de custo. Então não tem muito o que fazer. Né? Esse é o grande problema, que você coloca um veículo, que nem o veículo nosso, você coloca na rua, você tem custo de combustível, de manutenção e tudo mais, e isso vale, obviamente, na questão do transporte coletivo. Perfeito. Em 2018, prefeito, o governador Ratinho Júnior teria mencionado a possibilidade de criar em Almirante Tamandaré o Hospital Regional da área norte. Como está a situação do Hospital Regional em Almirante Tamandaré? Veja, essa é uma outra questão discutida também há tempo, né, em relação à questão do Hospital Regional. Outros governadores, o governador Requião, o governador Beto Richa, prometeram também a construção do Hospital Regional Área Norte. E isso acabou não acontecendo. Então, agora, há novamente essa discussão do governo do Estado de fazer o Hospital Regional Área Norte, seja em Almirante. Nós, obviamente, queremos que seja em Almirante. Aliás, achamos que a questão de logística, o melhor lugar é o Almirante Tamandaré, por causa da rodovia dos minérios, por causa da estrada do Cerne de Campo Magro, do contorno norte, aqui do contorno do Calcário. É o município que tem estrategicamente o melhor lugar de localização para chegar até ao hospital. Mas há o Colombo, que tem 250 mil habitantes, que é o dobro de Almirante, também está reivindicando. Mas nós estamos atentos a isso, conversando com o secretário de Estado, Beto Preto, para que a gente possa trazer para o Almirante Tamandaré, seu governo efetivamente construir. Até, inclusive, nós temos um terreno que a gente já ofereceu para o governo para a construção. Essa questão da saúde, até a gente gostaria de dar os parabéns para o prefeito, que sempre que a gente tem observado que o esforço na criação de UPA, até aqui no São João Batista foi criada uma UPA, né? Nova. Hospital, lá em Tamandaré, fora essa possibilidade do hospital regional, hoje
Veja, hospital do nós município. fizemos o maior investimento da história na saúde pública também na cidade. Você veja bem, nós construímos 5 unidades novas. São João Batista, que você acabou de falar, na sede, no Tamboara, lá na região do Graziella, no Graziella e também no Tanguá. Além de ampliarmos e reformarmos a do Lameia Grande. São 6. Mais o SAMU, que não tinha, 7. Eu estou licitando e começarei uma nova, no mesmos moldes do São João Batista, em Tranqueira, 8. E fiz uma reforma e ampliação do Cachoeira, inclusive ampliando o horário de atendimento até 22 horas. E vou fazer mais uma nova na região do São Francisco e no Jardim Roma, ou seja, o maior investimento da história. Implementei o CAPS-AD, que é o Centro de Atendimento Psicossocial para alcoólatras e drogaditos, também uma reivindicação antiga da comunidade e uma necessidade, porque muitos têm na família, às vezes, pessoas que têm uma situação de drogadição, de bebida alcoólica, enfim, de alcoolismo, e não tinha onde levar. Hoje nós temos um tratamento com clínicas, inclusive, conveniadas. Então, isso também foi um grande sucesso, tudo isso parte da Secretaria de Saúde. E no nosso PA 24 horas, nós transformamos num hospital. Hoje nós temos lá centro cirúrgico, raio-x, 36 leitos nesse momento. Nós temos 10 respiradores, enfim, temos uma equipe que trabalha diuturnamente para dar conta de toda a demanda, principalmente justamente por causa da Covid. Mas não só por causa disso, porque também nós vínhamos já trabalhando. Fizemos um convênio com o Estado em relação à farmácia especial. Antigamente, remédios, no caso, por exemplo, de rancinias e outros remédios de câncer, tinha que buscar em Curitiba, no Estado. Hoje nós fizemos um convênio e todos esses remédios, que são remédios caríssimos, inclusive, nós entregamos aqui na cidade no 24 horas. O pessoal ali de São João Batista, Tranqueira, era uma localidade em outra gestão, não sei se esquecida é a palavra. O pessoal está muito contente com a sua gestão hoje, né? Você tem dado muita atenção a esse pessoal, até com o Armazém da Família, UPA, pavimentação, tão local ali, né? Então, só fazendo uma observação. É importante colocar que o São João Batista tinha uma situação também atípica, né? Porque ela sempre pertenceu, né, territorialmente falando, para o município de Almirante. Mas, de fato, quem fazia a manutenção ali, quem fazia era Rio Branco do Sul, isso até 2006. Aí depois foi feito um entendimento com os prefeitos à época e nós, lá, o Almirante Tamandaré, passou a fazer a gestão do bairro. Mas nunca teve investimento. Hoje nós fizemos uma UPA nova, uma unidade de saúde nova, fizemos um CRAS novo, fizemos pavimentação, melhoramos a escola, enfim, muitos investimentos. Isso também ocorre em Tranqueira, com pavimentações em torno do cemitério, reformas de prédios, né, como escola, e posto de saúde, odontológico, e estaremos fazendo mais essa unidade odontológica, unidade de saúde nova e também o Armazém da Família novo. Perfeito. Falando um pouco de educação, prefeito, como está a situação da educação em Almirante Tamandaré? Está tendo um investimento grande, construção de escolas? Nós construímos, nesse primeiro mandato, 4 CMEIs novos. O CMEI de Areias, que estava ainda por terminar, nós terminamos, o CMEI do Tanguá, o CMEI do Parque São Jorge e o CMEI do Monte Santo, que está praticamente pronto. Na verdade, 4 CMEIs, sendo que cada CMEI desses tem aproximadamente capacidade para 180 crianças, ou seja, quase 800 crianças que nós vamos colocar nessas unidades. Mas mesmo assim, nas unidades que nós tínhamos, nós ampliamos 1.500 vagas para crianças de 0 a 3 anos. E 4 e 5 anos, que é meio período, também colocamos nas escolas. Construímos lá uma escola enorme, que é uma escola Coronel João Cândido Oliveira, na Cachoeira, 12 salas de aula, também investimento de quase 5 milhões de reais, com ginásio de esportes, com biblioteca, com laboratórios, a maior e mais moderna escola da região norte de Curitiba. Uma escola muito bonita, que hoje funciona em Almirante. E como é que está funcionando a questão da educação na pandemia? Nós criamos um programa chamado Casas Sementeiras. Como é que funcionam essas casas? São famílias, são ex-professores, pessoal da sociedade que se disponibilizou voluntariamente a ajudar na questão da educação neste momento de pandemia. Então, cada professor continua com a sua turma, normalmente, né? Tudo certinho, ele manda as tarefas ou pela escola ou pelas casas sementeiras. Nós temos mais de 300 casas
no município, onde essa casa está mais próxima do aluno, encaminha todas as matérias, as crianças fazem essas matérias, devolvem para a casa cemitério ou direto para a escola, o professor corrige, leva de volta para a criança, enfim, nós temos esse atendimento que nós fazemos através de encaminhamento de tarefas. Por quê? Porque entendemos que nesse momento ainda não é possível voltar às aulas presenciais. Entendemos que precisamos vacinar todos os profissionais da área de educação para que aí sim a gente possa voltar com segurança. E nós temos também a ideia de voltar no segundo semestre, ou seja, depois do recesso escolar, se a pandemia diminuir. Então, ou seja, depois do dia 26 de julho, essa seria mais ou menos uma previsão de retorno às aulas presenciais, ainda possivelmente de forma híbrida. A questão da vacinação, prefeito, os professores já iniciaram. Nós somos obrigados, né? A gente é obrigado a cumprir o Plano Nacional de Imunização, né? Alguns municípios não cumpriram, tiveram problemas judiciais com o Ministério Público e nós não vamos entrar nessa. Nós vamos cumprir o Plano Nacional de Imunização. A gente vacinou até 60 anos, né, de forma de trás para frente, ou seja, 90, 80, 70 até 60 anos. E agora nós estamos vacinando aqueles que têm comorbidades, como manda o Plano Nacional de Imunização. 59, 55 e agora nós já abrimos 54 a 40, desde que tenha comorbidades comprovadas, diabetes, coração, enfim, pressão alta, mas aí o médico tem que atestar, obviamente, a condição da comorbidade, né? E é isso que nós estamos trabalhando. Em relação aos professores, nós temos hoje 1.760 e poucos professores, né, e profissionais de educação, considerando rede privada, municipal e estadual. Mas recebemos muito poucas vacinas ainda. O que nós recebemos, já estamos fazendo a aplicação. Perfeito. Em Cerro Azul, já voltou às aulas, um projeto piloto do prefeito Patrick, não todos, de forma... Acho que os quintos anos, né? E em Rio Branco do Sul, acho que há um estudo para o retorno das aulas municipais. Então, Almirante Tamandaré somente após vacinação dos professores, é isso, né? Nós temos discutido isso também no Fórum Metropolitano de Combate ao Covid. O Patrick até levou essa situação, né, no fórum, né, foi muito bem explicada a situação dele. Ele tem menos alunos, é uma cidade menor, e ele ia voltar de forma piloto, parece-me que só aos quintos anos. Não sei se ele voltou ainda às outras séries. Os quintos. Parece que os quintos anos ele voltou. Então é uma situação realmente que ele está vendo se vai dar certo para poder voltar os demais. E a maioria dos municípios, principalmente aqueles que têm mais alunos, como Colombo, como Campo Largo, por exemplo, a ideia é voltarmos no segundo semestre. Esse é o estudo que está sendo colocado, tanto pelo secretário de Educação quanto de Saúde da cidade. E, obviamente, a gente está acompanhando isso. Perfeito, prefeito. A hora passa, a conversa está boa. Tranquilo. Mas para nós finalizarmos, prefeito, eu tenho acompanhado a sua gestão, a primeira gestão, acompanho a segunda gestão e vejo um trabalho excelente em Almirante Tamandaré. Vejo Obrigado. A participação. E agora a pergunta é assim, o prefeito tem um projeto político maior, talvez deputado, algo parecido, ou focado como... Essa é uma pergunta, Gilson, importante você fazer. Se você considerar Rio Branco do Sul, Taperoçu, Cerro Azul, Doutor Ulisses, Almirante, Colombo, nós temos cerca de 500 mil de pessoas, 500 mil pessoas que moram nesses municípios. Equivalente a 250 mil eleitores. Então é muito eleitor. Equivalente a eleger pelo menos, né, 2 federais e talvez 4 estaduais. Né? E nós não temos deputados aqui na região que nos representem efetivamente. Né? Em relação à questão de emendas impositivas, o deputado federal, por exemplo, ele tem 15 milhões, 16 milhões só de emendas impositivas todos os anos. Você veja bem, isso daria 64 milhões, fora os outros programas que poderia, se tivéssemos um deputado federal da região, trazer todos os recursos para onde? Para a região. Isso vale também para deputado estadual, óbvio que a questão dos valores são menores. Mas é assim, eu fui eleito para fazer a gestão da cidade por mais 4 anos, isso obviamente não está descartado, mas nesse momento a gente tem que pensar, discutir com a equipe, discutir com o grupo, com a família, para que a gente possa fazer aí tomar uma decisão eventual, mas nós temos tempo, nós temos 4 meses de gestão, é muito pouco tempo ainda, né?
Mas eu entendo que, independente do meu nome também, mas eu acho que a região, né, considerando Colombo, que é uma cidade grande, precisa ter representantes no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, para termos mais forças, como, por exemplo, eu acabei de falar da pavimentação do Doutor Ulisses. Se nós tivéssemos aqui um representante da região, nós teríamos muito mais força para levarmos a pavimentação até lá. A duplicação, de repente, já teria acontecido, começado, né, há mais tempo, e poderíamos já estar até Rio Branco do Sul duplicado. Então, essa força política as pessoas têm que entender. Vocês vejam bem, que o Almirante Tamandaré, na última eleição, 509 deputados federais tiveram voto. Um teve 10, outro teve 5, outro teve 1.000, outro teve 2.000, mas 509. E deputados que nunca apareceram na cidade, que não conhecem o Almirante Tamandaré. Isso deve ter acontecido aqui em Rio Branco também. Então, isso é um grande absurdo. As pessoas têm que ter consciência de votar naqueles deputados que possam e que estejam ajudando as nossas cidades. Nós não podemos ficar à mercê, com todo o respeito, o pessoal que vai na internet, começa a fazer lá, falar algumas coisas, e as pessoas votam porque essa pessoa começa a falar umas bobagens na internet. As pessoas têm que ter história, as pessoas têm que ter passado, as pessoas têm que ter respeito com as comunidades. Isso que precisa ter dos candidatos, e é isso que está faltando, e penso que nós precisamos discutir isso de forma mais aberta e mais democrática na região norte de Curitiba. Perfeito. E o excelente trabalho feito credencia, caso tenha essa opção, né? Veja, para você poder ter credibilidade, você tem que mostrar alguma coisa, né? Nós, graças a Deus, estamos mostrando, dentro do orçamento, dentro das possibilidades, estamos mostrando o trabalho o qual fomos eleitos, né? E, como eu disse, eu acho que isso credencia, obviamente, disputar eventualmente novas eleições, mas hoje a gente está focado na cidade, vamos trabalhar. Nós temos a questão da pandemia, que nós precisamos estar focados para trabalhar, estamos trabalhando, né? E nós vamos, se Deus quiser, passar por essa dificuldade, por essa situação, até o final do ano, começo do ano que vem, com a vacinação. A única saída é a vacinação para o Covid, não há outra. Enquanto isso, temos que manter distância, como estamos mantendo aqui, nós temos que ter o álcool gel, temos que ter responsabilidades. Perfeito. Pegando aí a deixa da vacinação, alguns municípios teve dificuldade na segunda dose da Coronavac. Tamandaré, aconteceu isso? Aconteceu em todos os municípios, né? Houve falta da D2, né? da vacina dose 2, da Coronavac. Nós recebemos agora um bom lote. Eu acho que nós vamos conseguir concluir a segunda, pelo que me passaram hoje, inclusive o nosso setor de epidemiologia. Acho que vamos conseguir zerar essa questão da segunda dose. Mas houve falta porque houve falta do IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo que vem da China e que há atraso. Parece-me que a semana que vem chegará mais um pouco, tanto para o Butantan quanto para o Biomanguinhos, lá da Fiocruz, e teremos mais 17 milhões, 13 milhões de doses disponíveis via Ministério da Saúde, e isso dará um incremento para que a gente possa vacinar mais um lote, mais algumas categorias, enfim, da nossa população. E o consórcio de vacina, prefeito? Isso aí é muito difícil porque não tem vacina, essa é a questão, né? Para comprar. Veja, eu discordo um pouco da tua afirmação, porque está sobrando vacina nos Estados Unidos, está sobrando no Canadá. O que ocorreu foi a fila, né? Nós não entramos na hora certa na fila. Se nós tivéssemos entrado na hora certa, talvez nós já tivéssemos vacinado toda a população, como os Estados Unidos vacinou. E está aí a CPI apurando exatamente isso, a CPI do Covid em relação à questão da demora da aquisição, né? Então, o consórcio, nós montamos o consórcio, eu faço parte do consórcio, Rio Branco, enfim, os municípios todos, através da Frente Nacional de Prefeitos. Mas é assim, se nós comprarmos, nós municípios, a vacina, que não é responsabilidade dos municípios, é do governo federal, pode ter, inclusive, uma apreensão, vamos dizer assim, dessas vacinas para o Plano Nacional de Imunização e dividir isso de forma igualitária para os demais municípios. Vou dar um exemplo. Se eu comprar 10 milhões de vacinas, não é o caso porque nós temos 120 mil pessoas, mas vamos comprar 120 mil vacinas, que é a nossa população. O governo federal pode resgatar essas 120 mil vacinas e dividir para os outros municípios. Então, há esse risco. Então, não há o que fazer, nós temos que esperar. Eu acho que chegará vacinas aí, está chegando da Pfizer também nas capitais, né?
agora começou a chegar, não está indo para as outras cidades por causa das geladeiras, que tem que ter uma temperatura mais elevada, mas agora chegará certamente mais Coronavac, chegará mais essa vacina que é a AstraZeneca, né, que é da Fiocruz, e chegará outras, né, que terá aí, de repente, sucesso e passará pela Anvisa no futuro, como, por exemplo, a Sputnik V, a da Johnson & Johnson, e teremos vacinas, certamente, no futuro próximo, disponíveis aí para toda a população. O governo federal comprou aí 200 milhões de doses da Pfizer. Tamandaré tem o local para armazenar essa vacina? Não. Estuda alguma O forma? Ministério da Saúde, ele, na verdade, independente até de ter ou não ter, mas ele determinou que só iria para as capitais, né? Só Curitiba que recebeu a Pfizer, nem Londrina, que é uma cidade grande, não recebeu. É óbvio que se nós tivéssemos a possibilidade de ter essa vacina, vou mandar X vacinas, nós daríamos um jeito e compraríamos esses freezers. A longo com prazo, certeza. então, lá para o mês de outubro, novembro, quando começar as entregas, 200 milhões, vai começar uma entrega maior? Se nós tivermos, como eu falei, se nós tivermos a certeza que essas vacinas da Pfizer chegará para a nossa cidade, nós compraremos, né, faremos, obviamente, a compra desses freezers específicos para armazená-las. Perfeito. Prefeito, então é isso, nós finalizamos aqui a live. Gostaria de agradecer ao pessoal que acompanharam essa série de entrevistas com os prefeitos. Começamos, como eu disse no início da entrevista, com o prefeito de Itaperuçu, na sequência a prefeita de Rio Branco do Sul, há 15 dias atrás o prefeito de Cerro Azul, e hoje nós tivemos a honra de ter aqui o prefeito de Almirante Tamandaré, o Jorge Colodel. Mais uma vez, prefeito, muito obrigado pela gentileza de ceder essa entrevista para nós. E gostaria de fazer as considerações finais. Queria aqui, mais uma vez, fazer um agradecimento a todos que nos acompanham nessa live, agradecer você, né, Dilson, agradecer o Boliviano, enfim, a todos aqui do Jornal Rio Branco. É um prazer estarmos aqui. Sempre que vocês me convidarem, a gente vai dar um jeitinho na agenda de vir aqui dar um oi para vocês. A minha esposa é aqui de Rio Branco do Sul, a Viviane, que é professora, a família dela é daqui de Rio Branco do Sul. Então é um prazer estarmos aqui sempre conversando com vocês. Quero aqui mais uma vez pedir a todos que se cuidem enquanto ainda não estão vacinados, né? Em relação à questão, como a gente já falou, do distanciamento, álcool gel, não fazer aglomeração, não ir nos botecos, enfim, para se proteger até que nós possamos vacinar a todos e aí sim ir com segurança para ter uma vida normal. Grande abraço a todos, muito obrigado e bom final de semana. Obrigado, prefeito. Lembrando que as lives com os prefeitos encerraram hoje. A gente volta aí numa segunda rodada de entrevistas, mas as lives do Jornal Rio Branco continuam. No dia 4 de junho, nós temos aí a programação para mais uma live, um convidado especial. Nos próximos dias vamos estar divulgando o nome desse convidado. E agradecemos a audiência e uma boa noite a todos.